Olá, amigos do canal do YouTube aqui do Instituto de Direito Contemporâneo, nosso IDC. Toda semana a gente vem postando aqui vídeos intrigantes sobre questões polêmicas, questões trazidas aí pelo novo CPC ainda não bem resolvidas, pela prática. E hoje eu estou aqui para falar para vocês rapidamente sobre a parte geral do novo Código de Processo Civil e também dos princípios da primazia do julgamento de mérito e também da sanabilidade dos vícios processuais. Como você sabe, atendendo a um reclamo antigo da doutrina, o novo CPC traz uma parte geral, destinada a tratar basicamente dos princípios e normas fundamentais do direito processual civil. Isso do artigo 1º até o artigo 12, que termina ali com a ordem cronológica de conclusão para julgamento das demandas, Também um artigo bastante debatido que aqui ao longo dos vídeos também teremos a oportunidade de debater. Então hoje o que eu venho trazer para os amigos aí do IDC, no nosso canal do YouTube, é justamente esse princípio da primazia do julgamento de mérito, aí já logo de início destacado pelo artigo. Se a gente for observar, por exemplo, o artigo 4º do novo Código de Processo Civil, se diz que deve-se buscar em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, mostrando então que a execução, a fase de cumprimento de sentença, ou seja, a entrega do bem da vida de fato nas mãos daquele que viu o seu direito reconhecido na sentença, é fundamental para que o processo de fato seja um processo efetivo. Um processo chega ao seu fim quando não existe mais nada a ser feito e no plano fático aquele bem da vida foi para as mãos daquele que viu o seu direito reconhecido. Então daí essa previsão expressa no artigo 4º do novo Código de Processo Civil. Depois novamente no artigo 6º o novo CPC repete essa disposição, dizendo que todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, então o princípio da cooperação vem destacado no início do Código, para que se obtenha decisão razoável, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Então percebe-se que a resolução de mérito passa a ser um mote, passa a ser um destino obrigatório de todo o processo civil, passa a ser uma diretriz desse novo sistema aí trazido pelo Código de 2015, justamente porque não faz sentido pensarmos num instrumento processual desvinculado da sua finalidade última, que é a pacificação social, e sem decisão de mérito não há pacificação social. E nessa linha, obviamente, o novo CPC, atrelado ao princípio da primazia do julgamento de mérito, traz, de outra parte, o princípio da sanabilidade dos vícios processuais. Ora, se o processo precisa ser um instrumento efetivo, dinâmico, voltado à busca pela resolução de mérito e pela pacificação dos conflitos sociais, nada justifica entendimentos jurisprudenciais que aí ficaram conhecidos como jurisprudência defensiva dos tribunais, nos quais um carimbo borrado, um erro de digitação acaba levando aí à inadmissão de um recurso, ao não conhecimento de um determinado pedido. Então, é isso também que o novo CPC, por outro lado, acompanhando essa linha de busca pelo mérito, também traz aí para a gente em outros dispositivos. Então, não por acaso, que aqui citando alguns dispositivos para a gente conversar, é que eu faço o destaque ao artigo 76, que diz que verificada a incapacidade processual ou irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. De outro lado, lá nos poderes do juiz, no artigo 139, é dito que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições do Código, incumbindo-lhe, inciso 9, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. No âmbito recursal, o destaque fica para o artigo 932, parágrafo único, quando trata dos poderes do relator, dizendo o seguinte no parágrafo único, que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Então, aí, para a alegria dos estagiários, na verdade, todo o sistema jurídico processual a partir do CPC de 2015 é trabalhado pela busca constante de que o processo chegue ao seu fim, chegue ao seu objetivo, que é justamente resolver a lide sociológica subjacente àquela demanda que é trazida ao judiciário. Ou seja, sem essa resolução de mérito, sem essa busca, o processo não tem sentido de existir. Não faz sentido pensar em processo sem pensar
em resolução de conflito. Então, em vez de desperdiçar todos aqueles atos processuais já praticados, o juiz deve, sempre que possível, e aí o juiz ou o relator, o desembargador, independentemente da instância, o julgador, o órgão jurisdicional, tem que sempre estar atento para a correção de vícios, tentando ao máximo que o processo atinja a sua finalidade última. Então, dando prazo para a parte complementar, ouvindo a outra parte quando necessário ao contraditório, revendo a produção de alguma prova, determinando a remessa dos autos ao juízo inferior para que produza alguma diligência, enfim. O que se quer é que o juiz sempre tenha essa cautela de antes de exterminar o processo, sem julgamento de mérito, analise se não é o caso de salvá-lo de alguma forma, corrigindo os vícios e seguindo ao rumo final. Então, mais ou menos, essa era a ideia que eu queria trazer hoje para vocês. Muito obrigado por nos acompanhar, um forte abraço.